Boa noite a todos vocês. Hoje é o nosso 8º boa noite. São 8 dias de Semana Santa. Foi uma trajetória aqui ao pé da cruz. Eu tenho certeza que Deus reservou muitas bênçãos para você. Eu vou dizer algo. Eu sei que todos nós temos bênçãos incontáveis para contar o que aconteceu nessa Semana Santa. Mas eu posso dizer que um dos mais beneficiados fui eu. A cada noite, a cada madrugada, poder estudar sobre a cruz de Cristo, e foi uma bênção para mim também. Fiquei feliz em conhecer novas pessoas, fiquei feliz em conhecer novos participantes, pessoas que cantaram aqui, que eu não sabia que cantavam. Enfim, foi um presente de Deus para cada um de nós. De maneira bem resumida, eu quero agradecer de coração todos que se empenharam para esse projeto, desde a recepção, aqueles que cantaram, aqueles que cuidaram das crianças, aqueles que organizaram o programa. Então, eu posso ser injusto e estar esquecendo de alguém. Nesse momento, a igreja deu uma cena assim para essas pessoas. Onde você está, sinta-se abraçado, acariciado por esta igreja, pelo seu bonito trabalho durante a Semana Santa. Eu tenho o privilégio hoje, no encerramento, no último dia da Semana Santa, ter uma apresentação de bebê. E a igreja fica muito feliz quando tem um bebezinho que podemos entregar nas mãos de Deus. Eu quero convidar o Lourenço Luiz Prado, acompanhado de seus pais, Andressa e Wesley, que vem aqui à frente, bem como as testemunhas que são os seus familiares que foram convidados para estarem aqui à frente também. Então a igreja estará conhecendo neste momento o Lourenço Luiz Prado, Andressa e Wesley. São parentes do irmão Otaviano, da nossa igreja. Que privilégio ter eles aqui conosco, viu? E que viver bonito. Os filhos são graças do Senhor. É um presente de Deus. Olha só, ele gostou de mim também, né? Hoje eu e minha esposa estávamos falando sobre ter mais um filho, né? As dificuldades nós não podemos ter, mas ele gostou tanto de mim que se você quiser leva para casa, viu? Nem um trabalho de fabricar. O pai está dizendo que é só um oi. É verdade. Parabéns, que Deus abençoe essa criança e que tenha pais preciosos para que ela seja muito feliz. Eu tenho um conselho da Bíblia aqui nessa noite. Na verdade, é uma história, e dessa história nós vamos extrair uma lição muito importante aos pais. Essa história, quem quiser me acompanhar, está em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 55. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 55. Queridos pais, essa história diz o seguinte: quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é o filho esse jovem, Abner? E respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. E disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul, e trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, então Saul lhe perguntou: de quem és filho este jovem? E respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o Benelita. O que eu acho interessante nessa história é que Davi foi ali, guerreou contra Golias, ganhou aquela batalha e libertou o povo de Israel da opressão dos filisteus. Porém, a pergunta que o rei Saul fez mais de uma vez é: quem é Davi? Não. Quem é o pai desse jovem? Quem são os seus familiares? Davi fez essa pergunta porque ele entendeu uma coisa: se ele é o que é, um jovem de coragem, um homem valoroso de Deus, eu preciso saber quem é o pai dele, eu preciso saber quem é a família. Abner não sabia. Eu vou atrás dessa resposta. E finalmente, quando ele se defronta com Davi, a Bíblia diz: então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Ele respondeu: filho de teu servo Jessé. Eu fico pensando que por onde o Lourenço passar, através da sua história de vida, as pessoas vão querer perguntar: quem é o papai e quem é a mamãe dele?
E eu espero que as pessoas façam essa pergunta com muita curiosidade, assim como Saul fez. Se ele, está rindo de novo, né? Através das suas atitudes, do seu caráter, por onde quer que ele passe, que as pessoas possam perguntar quem é o pai dele, quem é a mãe. Em outras palavras, o que eu queria dizer para vocês é a grande responsabilidade que um pai e uma mãe têm para educar o filho nos caminhos do Senhor. Sabe, querida mãe, a maior responsabilidade que o ser humano recebeu nessa terra não é ser um governador ou um presidente do país, mas é ser mãe. Não existe trabalho tão nobre, tão bonito como o trabalho de ser mãe. Deus lhe confiou. A Bíblia diz que seus filhos são herança do Senhor. A herança é algo muito valioso. Eu nunca vi ninguém dizer assim: eu não quero a herança, eu vou jogar fora a herança. Não, a herança é algo valioso. E esse valor inestimável, que obra-prima da sua criação, a qual Deus já tinha projetado a sua vida antes mesmo de ele entrar no seu ventre. Deus tem um plano para ele, mas para que esse plano se torne uma realidade, será necessário que o pai, a mãe, avós, familiares também façam a sua parte. O Lourenço é tão pequeno, tão frágil, tão indefeso ainda, mas temos a certeza que vocês vão começar a maneira certa, pedindo a Deus que tudo aquilo que vocês não conseguirem fazer, que Deus faça por você. Deus é o nosso grande aliado na educação dos filhos. Ele está sempre ao nosso lado. Ele também nos dá sabedoria para enfrentarmos as situações difíceis na educação. Portanto, eu não quero dizer que vai ser fácil, mas não vai ser tão simples se você estiver Deus ao lado das pessoas. E que essa criança receba desde já todo o amor, todas as bênçãos que Deus reservou para ela antes mesmo de ela nascer. E que vocês, pai, entendam que as extensões das bênçãos de Deus dependem de vocês também. Nesse momento eu quero orar, é uma oração de dedicação. Se existe alguma visita aqui no nosso meio, a Igreja Adventista não realiza batismos de crianças. Nós entendemos que o batismo é uma decisão pessoal e consciente. Como ele é apenas um bebê, o Lourenço, inocente ainda, nós vamos seguir o mesmo exemplo de Jesus. A Bíblia não diz que Jesus foi batizado quando era bebê. A Bíblia afirma que Jesus foi dedicado ao templo do Senhor. E seguindo o mesmo exemplo de Cristo, que é o exemplo maior, hoje ele será dedicado através de uma oração, pedindo que toda a trajetória de sua vida seja uma grande bênção por onde ele passar. Eu vou me ajoelhar. Eu convido a congregação que, em reverência, fiquem assentados, mas em espírito de oração, rogando também as bênçãos para o nosso querido Lourenço. Nosso querido amável Pai, que privilégio, Senhor, assegurar essa criança que é obra-prima da sua criação. Permita que o Lourenço ele seja abençoado de tal forma que ele seja um bom cidadão dessa pátria, mas sobretudo se prepare para ser um bom cidadão da pátria celestial. Derrame bênçãos sem medidas na sua vida, para que em tudo que ele fizer ele possa prosperar e as suas atitudes reflitam o Cristo Jesus em seu coração. Abençoe os pais, avós, os familiares e todos sintam-se responsáveis em ajudar o Lourenço em todas as suas necessidades. Que os pais sejam testimosos, ensinando o verdadeiro caminho que essa criança deve seguir. E reconhecemos que Deus, que em tua casa de oração é o melhor lugar do mundo. E que o Lourenço seja sempre um hóspede constante aqui nessa igreja, crescendo em sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. E que essa decisão de ensinar a verdadeira religião, o caminho da salvação, esteja presente no coração dos seus filhos. Pedimos também, Senhor, que como igreja, como amigos, possamos fazer o nosso melhor para auxiliá-los em suas necessidades também. Tudo isso, Senhor, são bênçãos que suplicamos, porque reconhecemos o seu amor, reconhecemos a sua graça e também a sua direção sobre nós. E
e de maneira muito especial na vida do Lourenço. Tudo isso nós rogamos, agradecidos e confiantes em Jesus. Amém. É uma criança. Oi? Para de devolver a Sim. É uma criança muito bonita. E eu gostaria que, nesse momento, a igreja desse uma cena para os pais, uma cena de boas-vindas. E eu quero dizer que essa igreja tem um departamento infantil da criança, onde nós ajudamos os pais a cuidar dos pequeninos, desde bebê. O meu filho, desde que era bebezinho, participava do departamento infantil. Desde pequenininho eles vão aprendendo sobre Jesus. E que ele sinta-se convidado por nós, por vocês, para se fazerem presente aqui sempre que precisarem em nossa igreja. Querem devolver agora? Pai para a mãe? Faz. Convidamos uma música especial que nós teremos. A Laura vai cantar. Essa música é um presente que a igreja oferta para vocês nesse momento. Pra cá. Isso é uma coisa. Por ti querer.
Em nome da Igreja Adventista, nós queremos selar esta decisão de vocês através de um certificado de dedicação que consta o dia, o momento em que essa criança foi dedicada ao Senhor nesta igreja, para que um dia, quando o Lourenço puder ler, ele saiba que os seus pais se preocuparam em entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Queremos agradecer aqui a presença dos avós, tia, todos sejam sempre muito bem-vindos aqui em nossa igreja. Eu quero convidar o ancião do dia, o professor Meli, em nome da igreja de Ribeirão Preto, ele fará neste momento então a entrega desse certificado aos pais.